Olha, vamos começar com a ideia que pode parecer estranha. Quando se pensa em Henry Ford, pensa-se em carros, certo? Mas e se o verdadeiro impacto dele não tiver nada a ver com motores ou pneus? O verdadeiro legado de Ford está, na verdade, na forma como a gente vive, como a gente trabalha, até na forma como a gente sonha. Ele não fez só um carro. Ele, de certa forma, construiu o mundo moderno como o conhecemos. E ele mesmo sabia disso. Uma vez ele disse, com todas as letras, rapaz, eu inventei a idade moderna. Isso não era só arrogância, sabe? Era a convicção de um homem que olhava para o século XX e via o próprio reflexo. Ele não se achava um simples industrial, não. Ele se via como o arquiteto do nosso mundo. Ok, mas será que ele estava certo? É uma afirmação, vamos combinar, gigantesca. Quase inacreditável, não é? Será que um homem, sozinho, por mais genial que fosse, podia mesmo, de verdade, moldar uma era inteira? É isso que a gente vai investigar agora. Vamos mergulhar nessa história para descobrir. E para começar a entender isso, a gente tem que olhar para a peça central da revolução dele, o carro. Mas calma, para sacar o tamanho da revolução, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos tentar ver o mundo como alguém via lá no comecinho do século XX. Tente imaginar o seguinte: um mundo onde carro era basicamente um brinquedo de luxo, coisa de gente muito rica. Eram máquinas barulhentas, complicadas, que quebravam o tempo todo. A realidade era essa. E foi exatamente aí, nesse cenário, que a visão de Ford apareceu. E não foi só uma melhoria, não. Foi quase uma heresia. A ideia dele era um carro para todo o mundo. E tem aquela famosa frase dele, né? O cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Muita gente acha que isso era sobre ser teimoso ou não dar opção, mas a história é muito mais interessante. Isso era pura e simplesmente obsessão por eficiência. A escolha do preto não tinha nada de estético, era uma questão de engenharia pura. Tinta preta era a única que secava rápido o suficiente para acompanhar o ritmo alucinante da linha de montagem que ele criou. E olha, essa eficiência toda deu resultado. E que resultado! Cada coisinha que ele melhorava na fábrica, cada segundo economizado, refletia direto no preço final. O carro ia ficando mais e mais barato. Aquele sonho de um carro para todos deixou de ser só um slogan de marketing. Virou uma promessa real, que ficava mais perto de se concretizar a cada ano. Mas a grande pergunta é como? Como ele conseguiu essa mágica de baixar tanto o preço? A resposta, e aqui está o pulo do gato, não estava no carro em si. Estava no como o carro era feito. Ford não inventou só um produto, ele inventou todo um processo. E esse processo, claro, ganhou um nome: Fordismo. Mas olha, não vamos simplificar. Fordismo era muito, mas muito mais do que só um jeito de montar carros numa fábrica. Era, na verdade, uma filosofia econômica inteira. Foi o motor que basicamente empurrou a economia americana para o século XX. Para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa revolução, vamos aos números. Antes de tudo isso, em 1913, para montar um único chassi do modelo T, levava 12 horas. Pense nisso, 12 horas de trabalho quase artesanal. Aí veio a grande virada, a linha de montagem móvel. A inspiração dele veio dos lugares mais malucos, de matadouros a fábricas de máquinas de costura. A sacada foi inverter a lógica. Em vez do operário ir até o trabalho vinha até o operário. O resultado? Aquele tempo de 12 horas despencou. Foi para apenas 90 minutos. Incrível, né? Mas ele não parou por aí. A busca pela eficiência era implacável. No auge, no pico da produção, a fábrica dele cuspia um modelo T novinho a cada 24 segundos. É sério, pare um pouco e pense nisso. 24 segundos, um carro pronto. É por isso que não surpreende que eles venderam mais de 15 milhões de unidades. Isso era metade de todos os carros que existiam no mundo inteiro na época. Ok, então o problema da produção estava resolvido. Ele conseguia fazer carros de forma rápida e barata. Mas aí surgiu outro desafio, igualmente gigante. Produção em massa era só metade da equação. Ford, muito esperto, percebeu que ele também precisava criar o consumo em massa. Afinal, de que adiantava ter milhões de carros saindo da fábrica se ninguém tinha dinheiro para comprar?
E a solução que ele encontrou para isso foi tão radical, mas tão radical, que os outros industriais da época acharam que ele tinha enlouquecido. Acusaram ele de ser um traidor da classe empresarial, de querer destruir o capitalismo. Foi uma decisão que simplesmente quebrou todas as regras do jogo. O que ele fez? De um dia para o outro, ele mais do que dobrou o salário dos seus operários para $5 por dia, o famoso $5 Day. E não foi só isso. Ele ainda cortou a jornada de trabalho de 9 para 8 horas. Essa medida mudou tudo. Não só resolveu o problema de ter gente pedindo demissão toda hora, como transformou completamente a vida de quem trabalhava para ele. Só que tinha um porém. Esse salário incrível não era de graça. Tinha um preço e não era em dinheiro. Era, na verdade, uma espécie de contrato social. Para ter direito aos $5 por dia, o trabalhador precisava provar que se encaixava no padrão moral que o próprio Ford definia. Tinha que ser um cidadão exemplar, sabe? Sem beber, sem jogar, a vida pessoal do funcionário era inspecionada. Mas, do ponto de vista de negócio, a jogada foi simplesmente genial. Pense bem, ao pagar salários muito mais altos, Ford estava, na prática, transformando os seus próprios funcionários em clientes. Ele estava dando a eles o dinheiro necessário para comprar os carros que eles mesmos fabricavam. Ele criou um ciclo perfeito. Produção gera bons salários, que geram consumo, que gera mais produção. Foi isso que criou a classe média moderna. Então, esse mundo novo de consumo, de prosperidade, parecia perfeito, né? Uma utopia. Mas, como em toda utopia, sempre existe um lado sombrio. E o legado de Ford é exatamente isso. Muito, mas muito mais complexo e cheio de contradições do que parece. O carro popular mudou muito mais do que a forma como a gente ia de um lugar para o outro. Ele mudou a forma como a gente vive. Foi o carro que criou os subúrbios, que tornou possível a viagem de férias em família, que deu uma sensação de liberdade e privacidade que não existia antes. Ao mesmo tempo, ele também ajudou a desfazer laços comunitários e mudou para sempre o conceito de casa. E o homem por trás disso tudo? Henry Ford era uma figura de contradições profundas até difíceis de entender. O mesmo visionário que criou a classe média consumidora era um antissemita declarado que usava seu dinheiro para publicar propaganda de ódio. O gênio da eficiência se tornou um teimoso que se recusou a modernizar o modelo T por anos, quase levando a empresa à falência. O homem que construiu a América moderna também foi responsável por fracassos absurdos, como a tentativa de criar uma cidade modelo no meio da Amazônia, a tal da Fordlândia. No fim das contas, talvez a melhor definição venha do humorista Will Rogers, que disse uma vez para o próprio Ford: "Vai demorar 100 anos para sabermos se você nos ajudou ou nos prejudicou, mas o certo é que você não nos deixou onde nos encontrou." E isso é a mais pura verdade. Ford nos empurrou talvez à força para o futuro com tudo de bom e de ruim que ele trazia. A questão que fica então não é se ele realmente inventou a Idade Moderna. A verdadeira questão é: a gente gosta desse mundo que ele ajudou a criar? E essa é uma pergunta que, bem, fica para cada um de nós responder.